Estilosas, sejam bem-vindas a mais um episódio do Pod Estilo. A partir dessa semana, estamos com novidades aqui no programa de estilo. Ontem começamos com o quadro da Carol falando sobre beleza no quadro Estilo Beleza. Amanhã teremos um quadro comigo falando sobre moda no programa de estilo. A Lara está aqui no canal agora aos sábados falando sobre saúde e aromaterapia. E às segundas nós temos a Soninha falando sobre sexualidade no quadro Estilo Sexualidade. Então você, mulher, que gosta desses assuntos, quer aprender mais sobre moda, beleza, saúde, se inscreve no nosso canal, já deixa o seu curtir, ativa o sininho e compartilha esse vídeo e todos os outros do canal com as amigas para ficar por dentro de tudo. Vou me apresentar para vocês agora. Meu nome é Ana Martins, eu sou consultora de imagem e estilo, especialista e professora de coloração pessoal. E a partir de agora estou aqui com vocês no Pod Estilo, apresentando o nosso podcast. Antes de apresentar a nossa convidada do dia, vamos aos nossos patrocinadores. Temos a Maria Boletti com os looks incríveis do Podbook. Esse look de hoje é todo Maria Boletti. Temos a Carol Juvelina, que trabalha com cílios e sobrancelhas. Sigam ela no Instagram. E temos a Lara Aromaterapia, que trouxe esse cheirinho maravilhoso, gente. Tá aqui, ó. Cheirinho de capim-limão no estúdio. Agora vamos à nossa convidada do dia. Hoje eu tô aqui com a Juliana Veloso, nutricionista, especialista em nutrição para mulheres 40+. Seja bem-vinda, Juliana. Muito obrigada. Muito feliz de estar aqui com vocês nesse podcast tão bacana, com tanta informação boa pra gente, né? A gente que agradece. Conta um pouquinho pra gente quem é você, fala um pouquinho da sua história para o público te conhecer melhor. Então, pessoal, eu sou Juliana Veloso, né, nutricionista, e sou também esposa, mãe, dona de casa, e que sempre tenho os mesmos desafios de todas as mulheres, de me cuidar, de cuidar da saúde, cuidar dos filhos, trabalhar, né? Hoje eu estou com 52 anos, estou na menopausa, e hoje eu busco qualidade de vida e ajudar as mulheres que estão passando pela mesma fase do climatério ou menopausa. Muito legal. E conta um pouquinho pra gente sobre a sua história dentro da nutrição, porque ela nem sempre foi nutricionista, gente. Então, conta um pouquinho dessa transição de carreira, como você chegou até a nutrição, ou como a nutrição chegou até você, pra gente entender melhor. Bem falado, você colocou bem, como a nutrição chegou em mim, né? Não foi o contrário. Então, eu tenho minha história de vida, eu sempre sofri, assim, com efeito sanfona, né? Eu vim de uma família que comia, assim, comida farta, né? Então, eu vim de uma genética para obesidade, sobrepeso e obesidade. Então, eu sofri muito toda a minha juventude, e depois que a gente tem filhos, né, justamente nessa fase de 40+, a gente enfrenta vários desafios maiores ainda, porque a gente tem que trabalhar, tem que cuidar do filho, casa, marido, e com isso a gente acaba se descuidando, né, e não cuidando da gente mesmo, e isso aconteceu comigo também. Então, quando eu estava nessa faixa de 40+, eu me vi bem acima do peso e com a minha autoestima baixa, né? Além de todos os impactos psicológicos que a gente fica de estar tentando e não conseguindo e ficar sempre se frustrando, né? Foi aí que eu tomei uma decisão de mudança. Na época eu procurei profissionais, nutricionista, profissional da educação física, né? Para me ajudar, personal, e comecei minha mudança de vida. E aí eu realmente fiz uma reeducação alimentar, eu parei de fazer dieta. E aí eu descobri o caminho para o emagrecimento, emagreci depois dos 40+, e venho mantendo desde então. E por que a nutrição? Porque eu estava em busca de mais qualidade de vida, eu trabalhava como empregada numa empresa, e geralmente a gente tem hora para chegar, não tem hora muito para sair, e é muita pressão, e eu estava querendo mudar de área, né? E aí eu pensei, gente, se eu conseguir me transformar, apesar de todos os desafios como mãe, esposa, dona de casa, eu posso ajudar mais mulheres, porque foi o que eu passei a vida toda nesse efeito sanfona. E principalmente nessa idade, né, de 40+.
que é uma idade que você não está na menopausa, mas você já começa a ter os sintomas do climatério, né? Os sintomas começam antes, né? Então, aí eu pensei, gente, eu vou fazer nutrição, já que a nutrição entrou na minha vida, né? Foi o que você falou, entrou de uma forma assim tão maravilhosa que me transformou realmente de dentro para fora, mudou meus pensamentos, mudou minha alegria de viver, minha autoestima, né? Eu não tinha prazer nem de pôr uma roupa para sair, eu até recusava para sair, porque na hora de escolher roupa eu tinha que ficar 1 hora trocando várias roupas, porque nada ficava bem, nada eu gostava, então foi uma época muito sofrida para mim, vergonhosa. Eu acho que a virada de chave assim da minha decisão foi uma vez que eles me desenharam, eles fizeram uma caricatura na empresa que eu trabalhava e me desenharam assim imensa e eu fiquei impactada, porque a gente sabe que a gente está acima do peso, mas a gente não sabe como que as pessoas nos enxergam, né, Ana? Então, depois que eu vi essa imagem, eu falei, gente, eu tenho que tomar a rédea da minha vida, né? Isso impacta no sono, na disposição, energia, né? E fora que a gente fica triste, a gente fica mais irritada, né? Nas relações interpessoais, essa baixa autoestima impacta muito. Então eu pensei, gente, é uma coisa que depende só de mim tomar a decisão. E aí eu tomei essa decisão e foi um divisor de águas. Então, isso foi o que me motivou a decidir fazer a nutrição. Então, a nutrição entrou na minha vida de uma forma tão transformadora que eu pensei, gente, é um curso que eu posso fazer, que eu tenho algo a agregar, porque eu passei por isso, eu vivi a vida toda isso, e eu consegui emagrecer e manter o peso durante tanto tempo. E isso é algo assim muito difícil, né? A gente vê quantas mulheres que conseguem emagrecer, mas estão sempre no efeito sanfona. Eu passo muito tempo nesse efeito sanfona de emagrece, ganho peso. Muitas vezes você ganha o dobro do que você emagreceu por fazer dietas restritivas. E na realidade não precisa ser assim, não né? Precisa. O que eu sinto muita falta é o profissional que ensina a gente a se alimentar de forma que seja coerente com a nossa rotina, mas que traga esse conhecimento pro dia a dia, pra gente não só seguir o que está escrito no papel, mas ter consciência de como se alimentar. E a alimentação, isso é muito importante da gente falar, não é só sobre emagrecer, né? Às vezes o objetivo da pessoa pode ser esse, mas ela traz muitas outras coisas para nossa vida que vão agregar, e emagrecer pode ser só uma consequência. E isso pode vir de um sono melhor, então uma pessoa que tem problemas de insônia, problemas com sono, às vezes um ajuste na alimentação já auxilia. Tem a questão da saúde mental, que é muito importante a gente falar isso, né? Eu falei para você isso hoje sobre a questão do emagrecer ser muito mais difícil pela questão mental, da gente conseguir transformar nossa mentalidade a ponto de conseguir seguir uma alimentação boa, do que só comer. Porque a gente não engorda só porque come. A gente engorda porque a gente tá comendo outras coisas. Tá comendo emoções, tá comendo restrições. Então, vamos falar um pouquinho disso. Dessa questão da alimentação, da nutrição, ir além do emagrecer. Qual que é a importância de uma boa nutrição para a nossa vida? Isso. É uma coisa que eu não comentei, que eu gostaria de ressaltar, é a questão, antes de falar da mente, sobre a transição de carreira que eu fiz. Porque eu não falei o primeiro curso que eu fiz, né? Eu sou formada em Ciências Contábeis na UFO, tenho gestão empresarial na Fundação Getúlio Vargas, nessa parte administrativa e contábil. Trabalhei 20 anos na área financeira, com gestão de orçamento, e de repente, aos 40 anos, eu me vi fazendo essa transição de carreira, porque é bom a gente falar sobre isso para inspirar mulheres que às vezes estão sofrendo, né, impactos na sua saúde mental, de forma tão ruim, né, naquele sofrimento, e não consegue se libertar por medo de largar o certo, né, pelo duvidoso. E foi, gente, o que eu fiz, foi assim, um ato de ousadia, de muita coragem, você largar uma profissão que eu já estava há mais de 20 anos, numa carreira consolidada, com um excelente emprego, um excelente salário também, e já conquistada a credibilidade na minha empresa. Então, assim, eu abandonei tudo e comecei
literalmente do zero, porque quando você é nutricionista, você depende de você divulgar seu trabalho, de indicações no início para você ir tendo seu ganha-pão, né? Então, você depende só de você trabalhar, então não é um salário fixo. Então, eu saí do zero, gente, literalmente, com 2 filhos pequenos. Meu esposo, eu não comentei, ele tem um restaurante, ele é Masterchef, tem um restaurante delivery, então o trabalho dele também não é algo fixo que ele tem. Então, assim, foi uma ousadia e um ato de coragem que muitas pessoas na época me condenaram. Nossa, vai deixar um salário fixo, né? E para ir para uma coisa que você nem sabe. Mas sabe o que é você acreditar que aquilo lá é seu propósito de vida? Seu coração bater assim mais forte de querer compartilhar o que você passou e transformar vidas. E eu acreditei, assim, e mergulhei de cabeça. Quem vê minha história fica de cara. Gente, como que eu tenho coragem de fazer isso? De começar do zero. Mas eu falei assim, eu vou seguir, eu descobri que é meu propósito e eu vou fazer até dar certo. Eu não vou, eu sei que tem obstáculo, tem dificuldade, tem. A nossa profissão não é só mar de rosa, a gente enfrenta muitos desafios, mas é acreditar no seu propósito e ir firme, de cabeça, se entregar. Foi o que eu fiz, eu encerrei um ciclo com chave de ouro, encerrei e pronto, eu nem olhei para trás e eu não arrependo nunca, cada dia eu tenho mais certeza do propósito. Então, quando a gente sabe sente o nosso propósito, a gente não pode ter medo, porque o medo, gente, bloqueia a gente para tudo, tá? Bloqueia para a gente crescer. E eu fui uma pessoa que trabalhei de empregado há muito tempo, porque eu tinha muito medo de ser demitida. Porque na minha empresa existia muita demissão. Então, isso me travava. No dia que eu trabalhei, fiz até terapia e tudo, e trabalhei esse medo, desbloqueei meu medo, acabou. Eu simplesmente deslanchei na profissão e esse deslanchar me deu autoconfiança e depois foi até da minha mudança, né, de transformação, de autoestima, de eu ter coragem e acreditar que eu poderia ter um novo futuro transformador além do trabalho, porque a gente fica muito pega aquele salário fixo por mês, né? Que aquilo vai dar uma segurança, mas é uma segurança falsa, porque às vezes a gente não está feliz, a gente tá com uma sobrecarga, né, mental. Eu falo que, agora voltando para o assunto da saúde mental, eu falo que a saúde mental é tudo na nossa vida. Sem a saúde mental, a gente não consegue fazer nada, a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue se divertir, a gente não é nada, gente. Então, a coisa mais preciosa que nós temos que pensar é na saúde mental, né? Descobrir atividades que nos dê prazer. Não só trabalhar, não só estudar. A gente também tem que priorizar um momento só nosso, um momento assim de auto-amor, de se cuidar, né? Então isso aí nada paga a nossa saúde mental. Então eu fui atrás de um propósito, buscando uma saúde mental para mim, porque acaba quando você trabalha numa empresa, a pressão é muito grande, né? Uhum. Então eu trabalhava sábado, domingo, à noite, então é muito pesado. Então fui atrás de uma saúde mental e compartilhar minha experiência. E falando de saúde mental, por tudo que eu vivi, gente, assim, no meu dia a dia, no meu processo de transformação, eu senti a necessidade de criar um método que não só seja uma dietinha. Eu vou te entregar só uma dieta, igual você falou, né? Não é simplesmente só alimentação, força, foco e fé. Não, definitivamente não é isso. Se fosse só alimentação, seria fácil. Não, se fosse só alimentação, todo mundo emagrecer. Se fosse só uma dieta, pegar uma dietinha na nutricionista e fazer seu treino, isso garantisse, tava fácil. O mais complicado é você conseguir a sua mente para passar pelo processo. Como também, Ana, não é só fazer uma bariátrica, não é só tomar um Ozempic, um medicamento. Não é só isso, gente. Se a gente não aprender a reeducar a nossa mente também, isso a gente emagrece durante um tempo, depois a gente tem um reganho total. Então a gente tem que saber a desenvolver a inteligência emocional. Então é isso que eu até
sobre o método, né? Eu criei um método que chama MCM, Mente e Corpo Magro. Por quê? Eu não trabalho só o pilar de hábitos saudáveis, de alimentação. Lógico que na alimentação a gente tem que obedecer algumas fases. Se o corpo está muito inflamado, tem a primeira fase de desinflamar, desintoxicar, depois tem a fase de nutrir, a fase de acelerar seu metabolismo e a fase de equilibrar. Você tem que passar por essas fases. Realmente dão um empurrão a mais no seu processo de mudança e de emagrecimento, porque você coloca bioativos que realmente otimizam as funções do seu corpo e ele começa a trabalhar a seu favor. Então, tem que ter uma estratégia, uma inteligência no plano, não é só uma combinação de alimentos, tem que ter uma inteligência por trás do seu plano alimentar que faça o seu corpo trabalhar a seu favor e também tem que ter, lógico, todos os pilares importantes que são atividade física regular, o sono de qualidade, hidratação, todos os seus pilares de saúde mental, mas tem que ter também, muito importante, um pilar que é a saúde mental. Por isso que esse método que eu criei, eu acredito fortemente nele e realmente transforma quando a pessoa segue. Então, eu trabalho o ajuste de autoimagem, a autoestima, o autoconhecimento, o desenvolvimento da inteligência emocional, trabalhar a questão da ansiedade, a jornada saudável. Então, assim, se você que está me ouvindo aqui sente a necessidade que precisa melhorar a sua alimentação ou emagrecer, você pode ter certeza que se você não trabalhar o seu comportamental, a sua mente, você pode até emagrecer temporariamente, fazer uma dieta, pegar, você emagrece, mas e o manter? Então, o desafio hoje das mulheres, além de emagrecer, é manter. E a gente não consegue manter o peso eliminado se a gente não aprender a lidar com os nossos pensamentos sabotadores. Então, isso que você falou é tudo. Então, a gente tem que aprender a ter um olhar além do emagrecimento. É buscar ter consciência alimentar. Aquele alimento vai me promover mais saúde, vitalidade, energia, memória. Eu vou dormir melhor, eu vou produzir melhor, eu vou ter mais alegria. Aquilo lá vai me... Então, é uma alimentação que é muito mais do que uma dietinha. É algo que tem que ser transformador, é algo que você tem que enxergar com consciência de dentro para fora. E é importante a gente falar que, sobre a sua metodologia, ela não veio de um lugar só de, olha, estudei a nutrição, criei esse método e estou aplicando em vocês. Não, ela veio de um lugar da experiência, né? Porque, além da sua transição de carreira, você passou por toda uma transição mental para poder mudar o seu corpo. E detalhe, a gente está falando dessa mudança, tanto de carreira quanto de corpo do seu emagrecimento, após os 40 anos. E é importante a gente frisar isso, porque quantas mulheres, após os 40 anos, estão querendo passar ou por esse processo de transição de carreira, ou sentem que precisam passar por um processo de emagrecimento, ou por uma terapia também, para melhorar questões da saúde mental, e muitas vezes não vão atrás, porque vem com aquela falsa sensação de passei dos 30, já tô velha pra mudar de carreira, já tô velha pra ir sentar no banco da faculdade de novo? Nunca. E não é assim, gente. Não tem um tempo limite onde você tem que sentar e se conformar com a vida. A vida acontece todo dia. A vida acontece o dia inteiro. Então, não tá satisfeita, pensa no que você pode melhorar, porque sempre tem algo que a gente pode melhorar, independente da idade. Verdade. E não deixar a idade ser uma restrição para tudo isso, e é tudo que você sonha. E você passou por isso em 3 aspectos, né? Da sua saúde mental, na sua saúde física, corporal, porque você passou por um processo de emagrecimento antes de ser nutricionista. Então, você teve essa experiência como paciente e depois como a nutricionista. E você também passou isso na sua carreira. Então, tudo isso após os 40. Exato. Então, é um exemplo que você traz para várias mulheres que estão em busca disso e se sentem estagnadas só por conta da idade. Verdade. A gente não pode ter a idade como um limite. Eu entrei na faculdade, eu já estava com 42 anos. Eu pensei, eu vou ser até mais velha da turma. E não. Tinha uma pessoa mais velha que eu também fazendo transição de carreira.
Então, acredite no seu sonho. Nunca é tarde para a gente mudar, para a gente se ressignificar, porque a vida está aí para ser vivida. Todo dia é uma oportunidade, né? Tanto para você mudar de carreira, quanto para você mudar seu corpo. Eu já tive várias pacientes que aos 60 anos, 70 me procurou, emagreceu 16 quilos, gente. E o que a pessoa ganhou com isso? Além de saúde, ela deixou de ser diabética, deixou de ter pressão alta, o médico até tirou os medicamentos. Então tem gente que pensa assim, eu sou diabética, eu tomo remédio, eu tenho hipertensão arterial, não, gente, você pode até deixar de tomar conforme a sua decisão, seus hábitos. Então tem coisas, mulheres, que estão na mão de vocês, de mudar. Não se conformem com energia baixa, com sono de má qualidade, com dores. Para tudo tem uma solução, tá? Então, é isso que eu quero deixar de mensagem. A hora de escolher ser difícil, né? Ter que tomar remédio todo dia, ter uma doença que te atrapalha em algum aspecto todo dia, é difícil. Mas ir atrás de cozinhar um prato saudável, de se alimentar de forma saudável todos os dias, também é difícil. Não dá pra dizer que é fácil, porque não é. É verdade. Só que você escolhe por qual dificuldade você quer passar. É verdade. E, às vezes, não é só, tudo bem, é uma escolha. Às vezes a pessoa deixa de fazer a escolha que é melhor pra ela, que ser saudável nunca vai ser ruim pra ninguém. Nunca. Por conta de outros aspectos que você aborda, e isso é importante a gente falar, porque às vezes a nossa autoestima baixa é o que impede a gente de passar por esse processo, porque a gente fica se comparando com outras pessoas, principalmente hoje na internet, que a gente vê muitas pessoas gravando vídeo falando, fiz essa dieta aqui, emagreci 10 quilos em um mês. Isso não é algo tão real, não é algo tão palpável. Não é. Então, abordar essa questão da autoimagem e da autoestima que você traz no seu método é muito importante. Verdade. Porque se a pessoa não tiver com a autoestima boa, ou não estiver confiante de passar pelo processo que ela escolheu, dificilmente ela vai chegar no final, né? Verdade. E isso é bom a gente falar, porque não é só seguir a dieta. Não é. Não é. Então, não é, de jeito nenhum. Os pilares é importante. Exatamente, porque o que você tem de autoimagem se influencia nas suas decisões. Então, se você colocou na cabeça que você não consegue acordar cedo, que você não consegue cumprir essa meta, que você sempre foi gordinha, sua família toda foi, então você também vai ser. Se você coloca isso na cabeça, isso já se torna uma verdade. Então, a gente tem que, eu faço na primeira mentoria justamente esse ajuste. Tudo que você pensa de você e tudo que é o ajuste automático, você tem que mudar e passar a pensar assim, de forma positiva em relação a você, que isso vai refletir no seu comportamento e nas suas atitudes. Então, faz total diferença o autoconhecimento, né? E aí, a partir do momento que você ajusta a sua imagem, a gente começa a trabalhar os pilares da autoestima. Então, isso que você falou realmente é muito importante a gente ajustar, porque sem isso, a mulher vai carregando aquele sentimento de derrota, que nunca conseguiu, né, que não vai dar certo, que eu já tentei tantas vezes e nunca dá certo, que eu começo bem, depois eu desanimo, né? Então, assim, fica esse pensamento e você não sai desse ciclo vicioso. E é bom você se permitir passar pelo processo, porque quando você vê baixando os quilos na balança, quando você vê que você está alcançando aquilo que você se propôs a fazer, a sua confiança melhora muito, a sua autoestima melhora muito, e isso não é mais só sobre nutrição, porque quando a sua autoestima tá elevada, você tá confiante, você é uma pessoa melhor em casa, você é uma pessoa melhor no seu relacionamento, no seu trabalho, então isso é importante a gente falar também. E o que eu percebo, que é algo que influencia muito, eu vejo que muitas pessoas têm distorção de imagem, né? Eu percebo muito isso nas minhas análises quando eu vou analisar meu tipo de cliente. Muita cliente fala assim, mas é que eu sou muito gorda, é que meu padrão é muito largo, que isso nunca vai ficar bom em mim. Eu nunca vou usar essa calça, eu nunca vou usar essa blusa, porque meu corpo... E quando você olha o corpo da pessoa, ela não é nada daquilo que ela... Só que ela se enxerga daquela forma. Como que eu vou falar pra ela, olha, você não é assim?
sendo que ela tá se vendo daquela forma há sei lá quantos anos, às vezes a vida toda. É verdade. E pra quem cresceu ali anos 80, anos 90, anos 2000, a gente vê que teve muito uma imposição sobre ser magra, né? Isso, Então, demais. não importava o quão magra você fosse, você ainda assim era vista como uma pessoa gorda verdade. socialmente. E isso eu falo muito com os meus pacientes. Ninguém é obrigado a ser magro. A gente é obrigado a ter um corpo que a gente sente bem, um peso que seja saudável. Mas magra, ninguém é obrigado. Isso é um padrão que a sociedade criou. Uma coisa é você estar na sua faixa de peso saudável para te proporcionar bem-estar, uma saúde plena, física e mental, porque você estar com uma boa alimentação, com hábitos saudáveis, vai refletir em saúde plena, sem dores, sem dor de cabeça, sem aquelas ites, tudo que aparece, né? E sabe uma coisa, Ana, que eu queria ressaltar também, que é muito importante, é a força do grupo, igual esse método que a gente está falando, que eu criei, Mente, Corpo Magro, é um método em grupo. Então, a força de mulheres, uma se apoiando, uma inspirando a outra, faz toda a diferença, porque a gente sabe que esse processo de mudança, de emagrecimento, é um processo bem solitário, é um processo sofrido, que a gente tem tentações, né, no dia a dia. E a gente, fazendo parte de um grupo, as mulheres têm as mesmas dores, as mesmas dificuldades, e isso vai dando uma força para a outra, vai servir de inspiração. Então, tem vários estudos que comprovam que quando a mulher é pertencente a um grupo que está com a mesma dor, o mesmo problema, ela consegue superar mais e ir muito mais além do que ela iria se ela estivesse sozinha. Então, é um outro diferencial de ser em grupo e a facilidade também de ser online, que ela não precisa pegar um tempo da agenda dela para se deslocar, porque hoje o trânsito também é complicado. Ela consegue fazer tudo de casa e organizar na sua agenda, priorizar um espacinho para ela se cuidar, para ela mudar o mente e corpo. E uma coisa que é importante, duas coisas que é importante a gente falar. Primeira coisa, o que você falou é importante, né? Não significa que você tem que ser magra. Não, mas estar num peso saudável que te dê qualidade de vida é importante. E isso vale pra você. Tiver aquela pessoa falar que ele é o corpo dela, mas às vezes a pessoa é magra e vai olhar os exames. Nem sempre. Não é. Tem as falsas magras que come bem errado, vai fazer o percentual de gordura, o percentual é alto, e isso está trazendo problemas de saúde também, né? Exatamente. Então, toma cuidado com a comparação que você faz. Muitas vezes você está comparando o seu corpo, você está comparando a sua rotina, a sua vida, com pessoas que não estão dentro daquilo que você busca. Se você quer ser uma pessoa saudável, isso independente do seu peso, busque referências de pessoas que tenham um estilo de vida saudável e de forma real. Exatamente, você falou tudo, Porque eu vejo pessoas querendo pegar dieta de menina que é influencer e que nem trabalha e tem muito tempo para treinar, para organizar toda a comida, em toda uma estrutura, ganha muita coisa, né? Ganha muito suplemento, então a pessoa fica querendo, achando que para emagrecer precisa tomar os suplementos que aquela blogueira tá tomando, sendo que ela não tem condição, ela vai se endividar e ela vai ficar frustrada, se eu não comprar esse suplemento, se eu não comer o que ela come, então eu não vou emagrecer. Não, gente, ela tá ganhando para isso, né? Então, assim, tem uma grande diferença, as pessoas têm que ter essa consciência e saber fazer essa divisão. Outra coisa que eu esqueci de falar sobre mim, que é tanta coisa, é que eu sou professora no curso de graduação de nutrição. Eu acho que isso é um dom também que Deus me deu de dar aula, de compartilhar. Eu sempre quis, em toda a minha graduação, eu dava aula para meus colegas. Então, eu gosto muito de ensinar. Então, tanto nas minhas consultas individuais, é uma aula de nutrição que eu dou para os meus pacientes e também no método. Então, é algo que eu gosto muito. Eu tenho muitos alunos no curso de nutrição que hoje são grandes nutricionistas, isso eu me orgulho. Tem estudantes que se inspirou em mim para fazer o curso de nutrição. Então, eu amo essa profissão cada dia mais e eu quero que as pessoas busquem estar no peso certo, emagrecer, não por um padrão da sociedade, mas para estar bem consigo mesma e ter a saúde plena, né? Física e mental.
E mental. E eu acho que, assim, tudo vem do princípio da saúde mental, no fim das contas, né? Porque quando você busca, como pilar, ter uma saúde mental boa, né, de qualidade, automaticamente você consegue atingir de forma mais rápida ou mais fácil outros pilares da sua vida. Então, Exatamente. dificilmente a pessoa que tá com a saúde mental muito abalada vai conseguir passar por um processo de emagrecimento de forma saudável. Não vai. Vai conseguir se exercitar de forma saudável. Não vai. E essa parte que nós falamos sobre comparação entra muito nisso, porque às vezes você se coloca no lugar de se comparar com uma pessoa que tem uma rotina e que tem acesso a coisas que você não tem. Isso abala a sua saúde mental. Você o tempo todo se coloca naquele lugar de, nossa, mas eu nunca vou conseguir fazer como ela. Nunca vou conseguir chegar onde ela tá. E você não precisa chegar onde ela tá. É verdade. Você precisa chegar aonde você consegue chegar de acordo com a sua rotina. Então, tudo bem se você não consegue acordar às 5 horas da manhã pra malhar. E quando você não consegue comprar um whey. A nutricionista tá aqui, imagino eu, e passo pelo processo também, mas pra te auxiliar de acordo com o que você pode, com o que você consegue, com a vida e a rotina que você tem, né? Exatamente. Isso é importante a gente falar, porque às vezes a sua autoestima vai ficando cada dia mais baixa porque você tá ali, passando no Instagram, que eu sei que você passa, e se comparando com pessoas que têm uma vida completamente diferente. E real, comparada à sua. E não é só isso não, Ana, não é só a vida, mas a genética, né? A sua genética, seu DNA, né, o seu metabolismo, né, e o que você carrega de história na sua vida, né, o que você já passou, né, algumas patologias que você pode ter passado, então, você não tem como comparar nunca uma pessoa com outra, pode ser a mesma idade, o mesmo sexo, porque realmente, no nosso DNA existe, eu faço até o teste genético no meu consultório, né, para você detectar os polimorfismos que tem no seu gene para ver qual a predisposição a doenças. Tem pessoas que têm no seu gene toda predisposição a diabetes, aí ela já começa a ter uma resistência insulínica. E aí ela faz a mesma dieta que a colega emagrece 3 quilos em um mês e ela não emagrece nada, mas vai ver, ela está com resistência insulínica. Mas por que se eu estou comendo... Mas é porque eu tenho na minha genética esse padrão, né? Então, gente, jamais fique comparando. Você tem que tentar se comparar com você mesmo. O ano passado eu não conseguiria fazer isso que eu consigo. Hoje eu já consigo fazer isso. Então, você está se superando, está buscando a sua melhor versão. Não precisa ser perfeita. Perfeição não existe. Nem eu falo para meus pacientes, nem eu sou perfeita. Eu também, tem dias que eu não consigo organizar minha alimentação e tá tudo bem. Eu não vou morrer por causa disso, não. Tem semana que eu não consigo treinar nenhum dia. Mas tá tudo bem, na outra semana eu vou conseguir, vou melhorar. Então a gente tem que entender que somos imperfeitos, a primeira coisa, e jamais tentar querer fazer o melhor plano alimentar, ser toda certinha na academia. Não existe isso, existe só para o mundo irreal do Instagram. O nosso mundo real, a gente tem dias que a gente não consegue mesmo organizar a alimentação, mas está tudo bem, não preciso eu não morro por causa disso, eu sou nutricionista, eu oriento muito meus pacientes, mas eu mesmo falo para eles, gente, eu também erro. Tem dia que eu me vejo, às vezes, comprando um pão de queijo, é coisa que eu não faço, mas às vezes acontece, né? Eu falo, gente, não fica tomando nem refrigerante zero, mas tem dia que eu vou num lugar que não tem outra coisa, eu tomo refrigerante zero, gente. Então, isso aí é vida real. Vida real não existe perfeição. E a gente tem que entender isso e assumir isso e pronto. E ser feliz. É bom, né? Assim, você vê que perfeição não existe. Não. Existe um objetivo. Só no Instagram, né? No Instagram existe perfeição. Exato. Mas a busca por esse objetivo, ela é inconstante. Então, vamos pensar que tem dia que tá tudo bem, tem dia que não tá. E outro ponto que é bom a gente falar sobre a nutrição é que a nutrição também é afetiva, né? Então, tanto de uma forma boa, quanto de uma forma ruim. Pode ser traumas relacionados a certos alimentos, momentos. Isso pode interferir no seu peso, na sua Totalmente. saúde. Isso aí foi ótimo você ter falado, porque eu falo muito com meus pacientes. O momento da alimentação, da nutrição, tem que ser um momento prazeroso. A gente não pode perder esse amor pela nutrição. O que eu vejo? As pessoas têm muito medo de comer. Doutora, então eu posso comer arroz? Nossa, eu posso comer pão?
Uai, eu posso comer mandioca, eu posso comer fruta? Eu falei, gente, o que é isso? Lógico que pode. Então, assim, as pessoas muitas chegam no meu consultório muito traumatizadas, assim, com tanto terrorismo psicológico que há hoje nas redes sociais. Então, esse prazer que a gente tem pelo alimento, a gente não pode perder. Por isso que o plano alimentar tem que ser totalmente individualizado. Tem pessoas que são muito apegadas, por exemplo, com granola. Ai, doutora Juliana, eu amo granola. Eu sei que granola tem um teor calórico, mas se você saber combinar com os outros alimentos e com a quantidade, você pode manter aquilo que você gosta. Ah, doutora Juliana, eu gosto de comer todo dia um chocolatinho depois do almoço. Nossa, mas que ótimo, vamos colocar no seu diário. Então, assim, tem que ter esse aconchego. Eu falo que a comida abraça, um chocolate, um cappuccino, que eu tomei aqui agora, pra vocês prepararem. Ele abraça a gente, assim, é um acalento. Então, isso a gente tem que manter, porque a alimentação prazerosa, isso a gente não pode deixar perder, né? Assim, né? Se tá sendo sofrido, tá errado. Tá errado. Não é pra você. Esse plano não é pra você. Exatamente. Se tá tirando você da sua rotina, tá te causando um transtorno, assim, psicológico, você tá ficando ansiosa com aquilo, então porque aquilo não tá sendo legal pra você, porque o melhor plano é aquele que encaixa com a sua rotina. E não o contrário, você não, entendeu? Então, assim, lógico, igual você falou antes, para você buscar uma alimentação adequada e não comer qualquer coisa, vai exigir de você um tempo, uma disciplina, sim, porque senão, se você não organizar pelo menos uma vez, 2 vezes por semana o que você vai comer, você vai acabar comendo qualquer coisa mesmo. E aí, comendo qualquer coisa todos os dias, não vai te levar no que você quer para sua vida, que é a sua saúde plena. Mas se você colocar na sua rotina uma certa organização, isso daí depois você coloca no piloto automático, só apertar o botão e ele vai sozinho, né? Então assim, né, desprenda-se da perfeição, porque não existe e só vai tornar seu processo mais difícil. Juliana, queria agradecer essa participação aqui hoje. Eu acho que a gente abordou assuntos muito importantes. Eu acho que essa questão de trazer você aqui para falar a sua história e mostrar para mulheres acima dos 40 anos que elas podem sim, elas podem mudar de carreira, elas podem emagrecer, elas podem fazer o que elas quiserem. E cada pessoa é única, né? Então não se comparem. Vá atrás de um profissional que vai te ajudar a entender a sua individualidade e a entender como você vai chegar naquele objetivo que você traçou. Então, eu quero te agradecer pelo nosso bate-papo e quero pedir para você deixar uma mensagem para quem está em casa assistindo a gente hoje. Então, mulheres, principalmente as mulheres 40 mais, né, que às vezes estão desanimadas, né, borocochô, tristinhas, com a autoestima muito baixa. Acreditem, vocês têm muito potencial, vocês estão numa fase madura e vocês podem ficar muito mais bonita do que aos 20. Acreditem. É só vocês tomarem a decisão de mudança e busquem a ajuda de profissionais para te ajudar a chegar não na perfeição, mas na sua melhor versão, que vai te proporcionar o quê? Além da saúde física, beleza física, a saúde mental que a gente sempre fala e que é tão importante nos dias de hoje. É isso aí, gente. Então, quero agradecer vocês que estão assistindo a gente hoje. Quero lembrar vocês de se inscreverem no canal, curtirem os vídeos, comentarem, compartilhem com as amigas que se interessam, que gostam de moda, de saúde, de beleza. Fiquem de olho no canal, porque a partir dessa semana temos muitas novidades por aqui. Vídeo todos os dias no canal, de segunda a sábado. Então se inscrevam, curtam, compartilhem. E vejo vocês na próxima quinta-feira aqui no Pod Estilo.